Eu nunca vou esquecer o jeito que ela me olhou naquela manhã. Os olhos dela já não tinham o mesmo brilho de antes, mas carregavam algo ainda mais profundo. Uma urgência silenciosa, como se cada gesto tivesse que significar tudo. Ela segurava a escova com as 2 mãos, tentando esconder o tremor, e perguntou com uma voz quase inaudível: "Posso pentear você mais uma vez?" Aquilo me destruiu, porque eu entendi o que ela não disse. Entendi que não era só um pedido. Era uma despedida disfarçada. Durante muito tempo, foi ela quem me dava força. Ela, mesmo tão pequena, sempre encontrava uma forma de cuidar de mim. E agora, mesmo diante do fim, tudo o que queria era repetir aquele gesto tão simples, tão nosso. Eu achava que estava preparada, mas não estava. Essa é a história da menina mais forte que já conheci, e da última vez que ela segurou aquela escova como se fosse a própria vida. E talvez fosse mesmo. Antes de tudo mudar, ela costumava me esperar sentada no tapete da sala, com a escova na mão. Era um ritual só nosso. Todos os dias, por volta das 6:30 da tarde, eu chegava do trabalho exausta, mas bastava abrir a porta e ver aquele sorriso para que tudo, absolutamente tudo, parecesse mais leve. Ela dizia que pentear meu cabelo a ajudava a pensar melhor. Tinha só 8 anos, mas falava com a maturidade de alguém que parecia carregar o mundo com doçura. Sentava-se atrás de mim e começava devagar, com um cuidado que me comovia. Passava a escova com delicadeza e às vezes inventava histórias enquanto penteava, como se fosse minha cabeleireira pessoal ou uma princesa cuidando de outra. Tinha algo naquele momento que me desarmava. O barulho da escova deslizando, o calor das mãos pequenas encostando na minha nuca, o cheirinho doce do shampoo infantil que ela sempre usava. Era como se o tempo parasse, e por alguns minutos éramos só nós 2, sem contas a pagar, sem problemas no trabalho, sem notícias ruins no mundo lá fora. Ela sempre teve esse dom de transformar o simples em extraordinário, e o mais bonito é que nunca fazia isso esperando nada em troca. Não queria aplausos, nem reconhecimento. Queria só estar ali, comigo. Ela dizia que cuidar de mim a fazia se sentir útil, mas na verdade, era ela quem me salvava todos os dias. Tinha dias em que eu estava com dor de cabeça, irritada, cansada demais. Mas mesmo assim, ela vinha com a escova, subia no sofá e dizia: "Senta aqui, vai ser rapidinho, só para você relaxar." E funcionava. Funcionava como mágica. Porque havia algo de mágico nela. Um jeito de me olhar que dizia que tudo ia ficar bem, mesmo quando nada estava bem. Eu não percebia na época, mas aquele gesto rotineiro estava moldando nossas memórias mais preciosas. Era como se ela estivesse me ensinando, sem palavras, que o amor mora nos detalhes, nos silêncios confortáveis, nos gestos repetidos com carinho, na presença constante. Ela também gostava de brincar com meu cabelo, fazer tranças, dar nomes aos penteados. Às vezes, usava lacinhos coloridos e dizia que eu parecia uma boneca. Eu ria, mesmo quando o penteado ficava torto. Ria porque o riso dela era mais forte que qualquer vaidade. E ver seus olhos brilhando de orgulho por algo tão simples me fazia sentir amada de um jeito que nenhuma palavra conseguiria explicar. Hoje, olhando para trás, eu percebo. Aquele momento, tão singelo e cotidiano, era, na verdade, o coração da nossa conexão. Era onde ela se sentia forte, capaz, importante. Era onde eu me sentia cuidada, acolhida, inteira. E tudo isso tinha como palco uma escova de cabelo. Uma escova comum, dessas que se compra em qualquer farmácia, mas que, nas mãos dela, virava instrumento de afeto, ponte entre 2 mundos, refúgio de tudo o que era bonito e verdadeiro. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse prestado ainda mais atenção.
Talvez tivesse deixado ela me pentear por horas. Talvez tivesse dito, com todas as letras, o quanto aquele gesto simples era, para mim, tudo o que eu precisava para continuar. Mas a gente nunca sabe, né? A gente só percebe quando o silêncio toma o lugar daquele ritual. E a escova fica parada, ali, no canto da sala, esperando por mãos que não vêm mais. Eu não sei dizer exatamente quando começou. Talvez tenha sido naquele dia em que ela disse estar muito cansada para escovar meu cabelo. Foi a primeira vez. Ela segurava a escova, mas deixou cair no chão e disse baixinho: "Hoje não, tá? Minha cabeça tá estranha. Achei que era só uma indisposição, um daqueles dias ruins que toda criança tem." Ela tinha dormido mal, estava com olheiras. Insisti para que ela comesse, mas recusou até o suco que tanto amava. Algo dentro de mim acendeu uma luz fraca, quase imperceptível. Mas como toda mãe faz, tentei não me desesperar. Achei que era só uma virose. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais claros. A febre que ia e voltava. Os pequenos roxos nas pernas, que ela dizia ter sido de alguma brincadeira na escola. O cansaço, o desânimo, o olhar mais apagado. A gota d'água foi quando ela desmaiou no banho. Eu me lembro de gritar, de tentar mantê-la acordada, sacudindo aquele corpinho tão leve. O chão frio do banheiro, a toalha enrolada com pressa, meu coração disparado como se quisesse sair do peito. No hospital, tudo aconteceu muito rápido, e ao mesmo tempo, tudo parecia em câmera lenta. Os exames foram pedidos imediatamente. Coleta de sangue, ultrassom, tomografia. E aquela espera. Meu Deus, aquela espera. Horas depois, veio o médico. Ele tinha um semblante calmo, quase frio, como quem já precisou repetir aquele discurso centenas de vezes. Mas para mim, era a primeira. E nada no mundo me preparou para aquilo. Os exames mostram alterações importantes. A medula óssea dela está comprometida. Vamos precisar de uma biópsia para confirmar, mas tudo indica que estamos diante de um quadro de leucemia. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça como um grito mudo. Leucemia. A primeira coisa que pensei foi: mas ela só tem 8 anos. Como isso pode acontecer? Minha reação foi imediata. Neguei. Balancei a cabeça, questionei os exames, pedi para repetir tudo. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. A partir dali, tudo foi dominado por protocolos médicos, papéis, termos que eu nunca tinha ouvido, mas que de repente se tornaram familiares. Linfócito, hemoglobina, plaquetas, quimioterapia, internação. O quarto do hospital virou nossa nova casa. As paredes brancas, os bip contínuos das máquinas, o cheiro forte de antisséptico. Ela ficava ali, deitada, com um lençol até o pescoço, tentando entender por que estava ali. Tentando ser forte, mesmo sem entender o que era aquilo crescendo dentro dela. Quando o cabelo começou a cair, foi ela quem me consolou. "Mamãe, agora você vai ter que me pentear, né?" E riu. Mesmo carequinha, mesmo pálida, ela riu. E naquele riso havia um grito de resistência, uma vontade de viver que me fazia ter vergonha da minha tristeza. Os dias seguintes foram de luta. Quimioterapia, reações adversas, enjoos, infecções. Cada novo boletim médico era um furacão. E eu tentava manter a calma, porque ela olhava para mim buscando respostas. Ela precisava ver em mim a força que eu não tinha. Eu dormia em uma poltrona ao lado da cama, segurando sua mão todas as noites. E em silêncio, eu pedia a Deus. Não por um milagre espetacular, mas por um dia a mais. Só um dia. Um único dia onde ela pudesse voltar a ser criança. Onde pudesse voltar a me pentear, a inventar penteados, a rir das minhas caras feias. A escova, agora, ficava em cima do criado mudo, ao lado da cama do hospital, intocada, como uma lembrança viva do que fomos.
como se ela também estivesse doente, esperando por mãos que não tinham mais força. Eu evitava olhar para ela. Era doloroso demais, mas sabia que aquele objeto, tão simples, ainda nos conectava. A leucemia veio como um ladrão, e ela roubou tudo: energia, apetite, escola, rotina. Mas não conseguiu roubar uma coisa: a vontade dela de continuar sendo quem era. Mesmo doente, mesmo fraca, mesmo em pedaços, ela ainda era a minha menina. E eu ainda era a mulher que só conseguia respirar porque ela existia. A primeira noite em casa sem ela foi como atravessar um deserto com os olhos vendados. O silêncio era tão intenso que parecia gritar. As paredes que antes testemunhavam risadas, passos apressados, desenhos infantis espalhados pelo chão, agora apenas devolviam o som dos meus suspiros quebrados e das lembranças que se escondiam em cada canto. Ela tinha sido liberada para voltar para casa por uns dias, entre um ciclo de quimioterapia e outro. Os médicos chamavam de período de recuperação, mas eu sabia que aquilo também significava outra coisa: tempo de preparar o coração. O deles, o nosso. Aquelas pequenas voltas para casa não eram só descanso, eram despedidas disfarçadas. Na primeira manhã em que acordei sozinha, andei pela casa com uma sensação de deslocamento, como se eu estivesse em um lugar que não me pertencia mais. A cozinha estava limpa, mas vazia de propósito. O quarto dela, intacto. Cada coisa no mesmo lugar, como se ela fosse voltar a qualquer instante. As almofadas com os desenhos que ela mesma fez, a boneca de pano no canto da cama, a luminária em forma de nuvem. E no meio de tudo isso, ali, em cima da cômoda, estava a escova. A mesma escova. Aquela que durante tanto tempo foi extensão das nossas mãos e da nossa conexão. Agora, parecia um monumento silencioso, uma estátua do que um dia foi amor em movimento. Não, tive coragem de tocá-la. Fiquei apenas olhando, com os olhos embaçados, como se aquele objeto pudesse me responder tudo o que eu queria saber. Como se ele carregasse dentro de si os risos que ecoavam enquanto ela dizia que eu era sua cliente favorita, ou os sorrisos tímidos quando eu elogiava o novo penteado inventado. E foi naquele instante que eu entendi. A escova não era só um acessório, era um símbolo, era o nosso idioma secreto. Comecei a perceber como tudo na casa gritava o nome dela, as pegadas que já não estavam no chão, mas que eu ainda enxergava. As gavetas com desenhos inacabados, a caixinha de lápis de cor que ela organizava por ordem do arco-íris. Tudo tinha sido impregnado por ela, e ao mesmo tempo, tudo parecia incompleto. A ausência dela não era um espaço vazio, era um espaço cheio de ecos. E então veio a raiva. Uma raiva silenciosa, muda, que não sabia para onde ir. Raiva do destino, da doença, do tempo. Raiva de mim mesma por não ter entendido antes a importância de cada escovada, de cada palavra dita durante aqueles momentos que pareciam pequenos demais para merecer atenção. Porque agora, cada gesto esquecido se tornava uma dor aguda. Eu me sentei no chão do quarto e chorei. Não um choro barulhento, mas aquele tipo de choro que parece vir de lugares que nem sabíamos que existiam. Chorei até sentir as costas doerem, até o corpo inteiro tremer. E em algum momento, peguei a escova. Ela estava mais leve do que eu lembrava. Passei os dedos pelas cerdas gastas e imaginei suas mãos segurando aquilo com carinho. Fechei os olhos e quase pude sentir de novo o toque dela, a voz baixinha dizendo: "Fica quietinha, senão o penteado vai sair torto." O tempo ali pareceu parar, e por alguns segundos era como se ela estivesse comigo, não do jeito que eu queria, mas de um jeito que talvez eu precisasse. Desde então, a escova nunca mais saiu daquele lugar, nem da cômoda, nem da minha memória. Ela continua ali, me lembrando todos os dias de que o amor não desaparece. Ele muda de forma, se transforma em saudade,
em cheiro que fica na roupa, em palavras que escutamos quando o mundo está em silêncio. E mesmo sem ela por perto, eu ainda me sento ali, às vezes, com a escova nas mãos. Não digo nada, só sinto, porque, de alguma forma, ela ainda me penteia, do jeitinho dela, com cuidado, com amor, com a eternidade que só as crianças conhecem. A última vez que ela veio para casa foi diferente. Havia algo no ar, um silêncio mais profundo, uma calma que me deixava inquieta. Os médicos disseram que era uma pausa entre os ciclos, um descanso para o corpo. Mas eu senti. Lá no fundo eu senti. Aquela vinda não era só uma pausa. Era um aceno de despedida. E o mais cruel de tudo é que ela sabia. Sabia e não dizia. Ela chegou abatida, mas sorrindo. Fazia esforço para parecer bem, como se quisesse me proteger do que já era inevitável. Caminhava devagar, mas com dignidade. Mesmo pálida, ainda havia brilho nos olhos. E mesmo com o corpo fraco, havia força na alma. Na primeira noite, ela pediu para dormir no meu quarto. Disse que sentia saudade do cheiro dos meus travesseiros. Preparei tudo com cuidado, ajeitei os lençóis, coloquei seu pijama preferido, aquele de estrelinhas azuis. Deitamos juntas. Ela encostou a cabeça no meu ombro e, depois de um longo silêncio, disse: "Mamãe, amanhã eu quero fazer uma coisa, mas só se você deixar." "Claro, meu amor. O que você quiser." Ela sorriu com aquele jeito tímido de quem tem medo da resposta. "Eu queria te pentear, só mais uma vez." Aquela frase me atravessou como uma lâmina silenciosa. Eu queria dizer que sim, claro, 1000 vezes sim. Mas minha voz falhou. A garganta se fechou e eu só conseguia sentir com a cabeça. Ela entendeu. Me deu um beijo na bochecha e sussurrou: "Obrigada. Vai ser rapidinho, prometo." Na manhã seguinte, ela acordou antes de mim. Sentada na beirada da cama, segurava a escova como se fosse um tesouro. A mesma escova. Aquela escova. "Senta aqui", disse, apontando para a frente dela. Eu sentei no chão, entre suas pernas pequenas, como nos velhos tempos. Ela começou devagar, com as mãos trêmulas. O braço dela não tinha mais força e a escova mal deslizava. Mas havia tanta delicadeza naquele gesto que me doía respirar. Ela não falava. Apenas passava da escova nos meus cabelos com movimentos curtos, pausados. Eu fechei os olhos, tentando gravar cada segundo, cada toque, cada partícula daquele momento. E mesmo sem palavras, eu sentia tudo. Sentia que aquele era o último presente. Sentia que ela sabia. Sentia que eu nunca mais seria a mesma depois dali. "Seu cabelo tá mais macio hoje", disse ela, quebrando o silêncio. Acho que ele sentiu saudade de mim. Eu soltei um riso fraco, molhado. Não quis que ela percebesse as lágrimas escorrendo, mas ela notou. "Tá chorando por quê, mamãe?" "Tô feliz, muito feliz, meu amor." Ela sorriu de volta. "Eu também. A gente ainda tem o nosso momento." Foram cerca de 15 minutos. 15 minutos que carregaram uma eternidade. Ela parou, suspirou fundo e disse: "Pronto. Agora você tá linda de novo." Eu me virei e a abracei com todo o cuidado do mundo, com medo de machucá-la, mas com mais medo ainda de soltá-la. Ali, naquele abraço, entendi que ela não queria me deixar com tristeza. Queria me deixar com um gesto de amor. Queria que minha última memória dela fosse a de uma menina que, mesmo diante do fim, ainda encontrava uma forma de cuidar de mim. A escova, que por tantos dias havia permanecido intocada, agora descansava de novo ao lado dela. Só que agora havia paz ali, como se a missão tivesse sido cumprida. Naquela tarde, ela dormiu no sofá, com a cabeça no meu colo. O sol entrava pelas frestas da cortina, pintando o rosto dela com uma luz suave. Fiquei ali por horas, fazendo carinho em sua testa, em silêncio. E mesmo sem saber,
Estava me despedindo. Porque às vezes, o amor se despede devagar, com uma escova nas mãos. E um gesto que diz: eu ainda estou aqui, cuidando de você, sempre. A última noite que passamos juntas ficou marcada no meu coração de um jeito que nenhuma palavra pode descrever. Ela estava mais frágil do que nunca, mas havia uma serenidade em seu rosto que me deixou sem fôlego. Como se, de algum modo, ela já soubesse que aquele seria nosso último momento lado a lado. Ela se acomodou no sofá da sala, pedindo para deitar com a cabeça no meu colo. Um gesto tão simples, mas que carregava o peso de todas as coisas não ditas entre nós. Eu ajeitei cuidadosamente os cabelos dela, como fazia sempre, sentindo a maciez que ainda persistia, mesmo depois de tantos tratamentos. No silêncio daquela noite, só se ouvia a respiração lenta e compassada dela, misturada com o meu próprio coração batendo acelerado. Quis falar, mas não consegui. Preferi apenas estar ali, presente, segurando a mão pequenina que parecia tão leve quanto uma pena. Ela abriu os olhos devagar e sussurrou, com a voz quase apagada: obrigada, mamãe, por estar comigo. Segurei o choro e disse que sempre estaria, para todo o sempre. E acreditei nisso, mesmo sem saber o que viria a seguir. Horas depois, quando a casa já estava mergulhada na escuridão, ela adormeceu nos meus braços, finalmente em paz. Era como se, naquele instante, todo o sofrimento se tivesse dissipado, substituído por um silêncio cheio de amor. Naquela noite, tive tempo de lembrar de cada momento, dos sorrisos, das brincadeiras, das escovadas no cabelo, dos pequenos gestos de cuidado que nos uniam. Cada lembrança se transformava em um tesouro guardado para sempre no meu peito. Quando amanheceu, acordei com a sensação estranha de que algo havia mudado. Olhei para ela e percebi que seu peito não se movia mais. A menina que tanto lutou agora descansava, em paz. Chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, sentindo uma mistura cruel de vazio e gratidão. Vazio porque ela se foi. Gratidão porque tive o privilégio de estar com ela até o fim, de segurar sua mão e deixar que ela me penteasse uma última vez. No silêncio daquela casa, a escova permaneceu no mesmo lugar, como testemunha silenciosa do amor que nunca morre. E eu fiquei ali, tentando entender como viver depois da partida da minha menina, da minha força, do meu amor eterno. Depois que ela se foi, o mundo parecia um lugar que eu não reconhecia mais. A casa, que antes vibrava com o som da sua risada e o barulho suave da escova deslizando pelos meus cabelos, ficou presa em um silêncio pesado, quase palpável. Era um silêncio que doía, não só pela ausência física dela, mas pelo espaço imenso que ela deixou dentro de mim. Nos dias seguintes, eu me encontrava perdida entre o que era real e o que eu desejava que fosse real. Procurava seus vestígios nos cantos da casa. A pequena caneca que ela usava no café da manhã, o pijama de estrelinhas azuis que ela tanto gostava, os desenhos inacabados espalhados pela mesa. Tudo ali, congelado no tempo, como se estivesse esperando que ela voltasse a ocupar aquele lugar. A escova, aquela escova, permanecia intocada em cima da cômoda. Ela não era apenas um objeto, era um relicário da nossa história, da nossa conexão. Pegá-la me trazia conforto e dor ao mesmo tempo. Era como tocar a alma dela, sentir um pedaço dela ainda presente, mesmo que invisível. O luto não veio em ondas dramáticas. Foi um luto silencioso, constante, uma presença que se instalou na rotina e que eu carregava como um segredo pesado. Chorar tornou-se um hábito escondido. Lágrimas que brotavam em momentos inesperados, quando a casa estava vazia ou quando eu escutava uma música que ela gostava. Mas, mesmo na tristeza, algo em mim começou a mudar. Comecei a perceber que a presença dela não estava apenas na memória, mas em cada gesto que eu continuava a fazer.
Cada vez que sentava para pentear meu cabelo, por exemplo, era como se ela estivesse ali, me acompanhando, me cuidando. Foi nesse processo de dor e lembrança que eu entendi o verdadeiro significado do amor que ela me deixou. Não era um amor que se perdia, com a partida, mas um amor que se transformava, que se manifestava no silêncio das manhãs, na brisa leve que entrava pela janela, nas pequenas coisas do dia a dia. Passei a guardar os momentos com mais cuidado, a falar dela em voz alta para que não desaparecesse por completo. E mesmo sentindo a solidão apertar o peito, aprendi que viver era, de certa forma, carregar aquela história comigo, como uma tatuagem invisível que me define. A escova continuava lá, um símbolo de tudo o que fomos e do que ainda somos. Um convite diário para lembrar que o amor verdadeiro não tem fim, que mesmo quando não podemos mais segurar as mãos daqueles que amamos, ainda podemos sentir o toque deles na alma. E assim, sigo vivendo, aprendendo a conviver com a ausência e com a presença que nunca se foi de verdade. Hoje, quando fecho os olhos e lembro dela, não vejo apenas a menina doente ou a imagem frágil que a doença deixou. Vejo uma luz intensa, uma força silenciosa que nunca se apagou. Vejo a menina que me ensinou com suas mãos pequenas e delicadas o verdadeiro significado do amor incondicional. A escova, que parecia apenas um objeto simples, era na verdade o elo entre nossas almas. Um gesto tão cotidiano que ganhou o peso da eternidade. Ela não queria um milagre, não queria ser salva do sofrimento. Ela queria cuidar de mim, da nossa história, do amor que nos unia. Essa história é um lembrete para todos nós. A vida é feita desses pequenos gestos que muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. Um toque, um olhar, uma escova no cabelo. São esses momentos que constroem nosso legado e transformam nossas memórias em eternidade. Eu compartilho essa história com você para que nunca esqueçamos do poder do amor em sua forma mais pura e simples, para que possamos valorizar quem está ao nosso lado, mesmo quando tudo parece difícil, para que possamos aprender a cuidar e a deixar ser cuidado. Se essa história tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal para não perder outras histórias que também falam de amor, vida e superação. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Pode ser que essa mensagem faça a diferença na vida de alguém que precisa ouvir agora. E deixe nos comentários o que essa história despertou em você. Suas palavras podem fortalecer outras pessoas que, assim como nós, carregam memórias que jamais se apagarão. Porque o amor que permanece, mesmo na ausência, é a prova mais linda de que nunca estamos realmente sozinhos.